trazer talvez até um balanço provisório de algumas coisas, né? Uma avaliação geral. Então nós já vamos de imediato aqui, Fontela, conversar com o Paulo e já de imediato aquela perguntinha básica, né? Como é que o senhor avalia o sucesso da 17ª Polfest Internacional em termos de público e também de participação cultural? Eu creio que para começar a nossa conversa seriam essas duas perguntas aí, público e participação cultural, conforme a tua avaliação. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaramano. É uma satisfação, depois da brilhante Polfest, estar aqui, esclarecer algumas coisas, algumas informações para o público que está nos escutando. A nível cultural, Adilson, nós procuramos trazer os melhores grupos folclóricos do Brasil. E assim nós o fizemos. Além de ser os melhores grupos folclóricos do Brasil, nós trouxemos 2 excelentes grupos da Argentina. Um polonês e um ucraniano. Aonde quem foi sábado e domingo à tarde assistir esses grupos folclóricos ficavam extasiados com a qualidade da apresentação deles, com a organização e controle na entrada no palco. Não teve um probleminha de congestionamento. Quando um grupo terminava de fazer a apresentação, o outro grupo estava preparado no outro lado do palco para entrar. E assim sucessivamente. Quero aproveitar esse momento para elogiar os nossos 2 protagonistas, que é o Vinícius Giordani e a Marli Giordani, que ajudaram a controlar juntamente com o Dieno e a Karine este setor artístico-cultural. Perfeito. Dá para dizer que é perfeito. Eu, num determinado momento, como gosto de cuidar tudo onde eu me envolvo, eu fui olhar as anotações do Vinícius e ele tinha feito uma previsão num grupo lá de 8 minutos e 17 segundos. A primeira apresentação, por exemplo. E aí, quando o grupo realmente foi apresentado, deu 8 minutos e 25 segundos. Portanto, quase na tampa, ou seja, 7 segundos é tampa, deu na tampa. Então, para você ter uma ideia da tão organização que foi. Então, isto a gente fez um resgate. Adilson, esta Polfest nós incluímos gente nova. Gente nova a realizar as atividades. Gente nova também sabe fazer as coisas. Quebramos um paradigma. Até poderia ter vários presidentes, as outras Polfests, mas neste setor, sempre eram os mesmos. Se você analisar das 16, 12 estavam envolvidas as mesmas pessoas. E a gente quis dar oportunidade para essas pessoas novas e elas corresponderam à altura, mesmo sendo a primeira vez. Pareciam que eram veteranos. Isto que nós fizemos em vários outros setores também. No decorrer dessa entrevista a gente vai falar de um outro setor que é espetacular. Então, é perfeito no artístico cultural. Todos os grupos, inclusive a orquestra, todos eles me ligaram depois que chegaram em casa, dizendo: perfeito, Paulo, organização perfeita, você fez uma festa com a extrema organização. Agradecemos por ter feito parte da 17ª Polfest. Isto tudo eles ligaram ou me mandaram mensagens longas explicando, inclusive os 2 da Argentina. Então, se os grupos reconhecem que a 17ª Polfest estava organizada, porque eles estavam nas outras, né? Mas não que as outras estavam desorganizadas. Eles elogiaram a 17ª Polfest.
como excelente em termos de público histórico. Quantos veio nas outras Polfest? 15, 20, 25, 30 mil? Se veio 25 nas outras, nessa teve 30 mil. É a estimativa do público. Nós não temos como estimar o público, porque não tem uma marcação. Eu acho que no futuro alguém vai colocar, entende? Um portão eletrônico, alguma coisa dessa natureza, para ter um número preciso. Mas vou fazer uma pergunta para vocês dois, Marcos e Adilson. Vocês já viram público igual esta Polfest, sábado de tarde e domingo de tarde? Vocês já viram público em quinta-feira igual esta Polfest? Vocês já viram público igual nós tivemos nessa carreata? Me disseram que eram 96 carros que participaram da carreata, e eu estava falando nos meus discursos, 96, e depois vieram me dizer: por que tu estava mentindo, Paulo? Mas por quê? Muito mais de 100 carros teve na carreata. Bem, nós vamos ainda fazer um levantamento e dizer a verdade para a comunidade. Nós temos como fazer esse levantamento. Hoje você sabe que tudo é filmado e coisa e tal, então nós temos como fazer quantos carros teve. Então, olha a carreata, olha o clima. Nós não fizemos concurso de vitrine. Não fizemos concurso de vitrine, mas parecia que foi o maior concurso de vitrine. Porque eles não queriam ganhar no concurso. As empresas não queriam ganhar o concurso. Elas queriam participar da 17ª Polfest. O comércio 100% fechado. Na carreata, quando eu cheguei na praça, parecia um 7 de setembro de tanta gente que tinha na lateral. Ah, mas estava desorganizada a carreata. Pois é. Que tal se tivesse organizada? Como seria então? Né? Então, isto é um orgulho. E a palavra-chave para tudo isso, para a população de Guarani, é gratidão por esse povo que obedeceu os chamamentos nossos, de loja em loja, de comércio em comércio, da excelente equipe que coordenou essa carreata, o Charles Taborda, o Luiz Carlos Marmilice Júnior, o José Lima e o Fagner Rockenbach. Eles fizeram um trabalho excepcional, ajudados pelo Dieno e pela Sueli, que ajudaram a coordenar o desfile das ex-soberanas. Então, são 6 pessoas. Eu não fiquei sozinho na 17ª Polfest. Eu fiquei com muita gente. E a carreata foi coordenada por pessoas que colaboraram na 17ª Polfest. Vieram me procurar, porque sentiram confiança na comissão central. Dentre todos esses pontos aqui já citados, Paulo, o balanço certamente é positivo. Quem esteve no evento viu, viveu e fez a festa acontecer. O que acontece a partir de agora? Próximos passos? Tem toda a questão de fechamento de balanço, apresentação dos números. Se começa a se projetar essa parte financeira agora para futuramente apresentar para a comunidade. Então, é um processo natural que acontece sempre após as feiras, tanto Facir quanto Polfest. Não só em Guarani, mas em qualquer município do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil que realiza suas feiras. Pós-evento, apresentação de balanços e resultados. O que se prepara agora para as próximas semanas para apresentar esses números para a comunidade? Nós estamos, desde segunda-feira, eu e o Lucimário Júlio, né? Aproveito para dizer para vocês e agradecer publicamente essas 2 pessoas. Sem elas, com certeza, a 17ª Polfest não teria esse sucesso. Eu e o Lucimário Júlio, nos últimos 25, 30 dias, nós não marcávamos 1 ou 2 reuniões por dia, nós estávamos em reunião permanente. Constante. Porque tem problemas constantes, tem soluções constantes. Então, nós tínhamos um grupo, onde
quando nós não estávamos presencialmente no lado um do outro, nós estávamos resolvendo os problemas. Então, Marcos, segunda-feira a gente conseguiu dormir um pouco de manhã ainda, né? Os outros dias já começamos a levantar normalmente. E aí é trabalho. Nós temos muita conta para pagar, né? Temos também a receber, né? Então a gente está organizando, fazendo um balanço. E a comunidade não precisa ter pressa. Teve Polfest que nunca apresentou o balanço. Teve Polfest que levou 2, 3 anos para apresentar o balanço. Não vai ser o nosso caso. Mas antes de 30 dias eu afirmo para vocês que é certo que não vai ser apresentado, porque nós conseguimos uma verba da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, e eles vão depositar essa verba 30 dias no mínimo depois da Polfest. Então, a gente está ajustando a prestação de contas, a gente vai apresentar um caderno. Nós vamos fazer a prestação de contas encadernada, Marcos, com recibos, com notas, transparência. Eu acho que as outras também teve transparência, mas eu não achei lá na Secretaria da Educação. E também não tinha lá na Associação Cultural Guaraniense. Nós vamos fazer 3 cópias da prestação de contas encadernada. Vamos deixar uma na Secretaria da Educação, porque a prefeitura que nomeia o presidente da Polfest. Aproveitando esse gancho, quero elogiar muito o prefeito Leandro, do empenho que fez. O empenho que ele fez para que essa Polfest fosse um sucesso que foi. Ajudou muito na melhoria da infraestrutura do parque. Mais de R$400 mil. Ele investiu. Mais os funcionários que trabalharam dia e noturnamente nos últimos dias, noturnamente também, para nós desenvolver as atividades e deixar o parque em condições de receber esse imenso público. Então é isso, Marcos. A prestação de contas vai vir. Não se assusta, comunidade. Quanto vai dar? Eu não sei. Eu não vou falar um número aqui que não fecha. Certamente o saldo é positivo. Com certeza. E isso também tem um impacto econômico para o próprio município. Pois é. Falando em saldo positivo, Paulo, recursos públicos e privados foram suficientes aí para a realização da Polfest desse ano? Deu tudo certo que havia sido projetado e por conta de incentivos tanto de leis estaduais, leis federais e tudo mais? Com certeza. Com certeza. Todos os recursos foram bem-vindos. Tivemos essa LIC estadual, R$200 mil, onde a gente fez vários pagamentos de grupos folclóricos, de infraestrutura, de imprensa, né? De orquestra, né? Então são várias atividades que foram, concurso de canto, concurso de poesia, que foram premiados, bandonista, tudo esse pessoal foi premiado nessa Polfest. Né? Então, com esses recursos, o projeto dá esse direito de premiar. E a gente premiou numa forma de reconhecer o trabalho das pessoas. Sobre a Lei Rouanet, Paulo. A Lei Rouanet, nós perdemos, né, para a Polfest. Não foi possível utilizar os recursos da Lei Rouanet, né? Aí não queremos culpar diretamente ninguém, mas houve talvez algumas falhas de comunicação entre o projetista e a comissão central. Eu consegui presencialmente, desde agosto de 2025 até a Polfest, conversar presencialmente 4 vezes com o projetista. Eu digo assim, vou te dar um exemplo, Adilson. Se você vai fazer uma planta de uma casa, tu dá para o engenheiro, se tu não trocar ideia com o engenheiro,
ele não sabe onde é que tu quer o banheiro, se quer um banheiro no meio, quer banheiro num canto, quer banheiro em tal lugar. Foi isso mais ou menos que aconteceu nessa Polfest. Tanto é que eles me apresentaram o projeto pronto e eu digo, mas como se tu não falou com o dono da obra? Quem é o dono da obra? A comissão central da 17ª Polfest. E aí, de última hora, consegui incluir os grupos folclóricos melhores do Brasil. Então a gente conseguiu reverter. Isso na LIC estadual. Na Lei Rouanet, eu entrei em parafuso quando o projetista entrou em férias no final de abril ali, início de maio, saiu de Guarani, eu disse para minha comissão, mas é que eu vou ficar umas noites sem dormir. É hoje que eu infarto, como diz o outro, né? Mas ele voltou, né? E daí marcamos uma reunião para uma quinta-feira antes da Polfest, e daí não deu problema, sexta não deu problema, domingo não deu, sábado não deu, segunda tinha Câmara de Vereadores, nós marcamos terça-feira antes da Polfest. E quarta-feira à noite nós ficamos sabendo que nós não teria direito à Lei Rouanet. Eu não sei, eu não vou questionar o projetista se ele está certo ou está errado de marcar reunião para ajustar as últimas partes da Lei Rouanet 2 dias antes do início da Polfest. Quem sou eu para julgar? Mas eu vou ter que fazer um comentário, tá? Quando foi descoberto, na quarta-feira, que nós não poderíamos mais se beneficiar, porque faltou recurso, porque isso que aquilo. Eu vou dar um exemplo para ti. Se tu jogar futebol, o teu time contra o do Marcos, se tu tomar um gol aos 97 do segundo tempo, tu não tem mais capacidade de reação, né, Adilson? Porque já terminou o jogo. E se tu marcar uma reunião para terça-feira da Polfest e dar um probleminha para fazer a lei e ver que não deu, quinta-feira começa a Polfest, tu não tem tempo de reação. Agora, Adilson, se tu faz isso e toma o gol aos 2 minutos do primeiro tempo, tu tem 88 minutos com capacidade de empatar esse jogo ou quem sabe até reverter. Eu tinha informações que aconteceu coisas como aconteceu no Guarani das Missões com São Paulo das Missões. E eles foram atrás de recurso de última hora, só que eles tomaram o gol aos 5 minutos do primeiro tempo. E nós não tivemos mais capacidade de reação. Mas não houve reversão. Não houve. Não conseguiu. Então é o seguinte, eu acho que seria uma perda de tempo nós conversar sobre isso aqui. Uma Polfesta dessa magnitude, espetacular. Se tiver queixa, não fizeram para mim. E se tiverem queixa para fazer, podem vir me fazer. Eu vou aceitar a crítica, sem problema nenhum. A Polfest foi impressionante. E dentro desse impressionante, eu já tenho caminho à próxima pergunta. Eu sempre te via lá nas transmissões que a gente estava realizando, circulando pelo parque, né, conversando com o público, conversando também com o comerciante, com o artesão, com o produtor local. Quem expôs na Polfest esse ano, qual a impressão que teve e passou para ti nas conversas aí com o pequeno produtor rural, pequeno comerciante, quem mais? Artesãos que estiveram lá presentes e tantas outras linhas de comércio, indústria, prestação de serviços. A impressão de quem veio para cá realizar negócios, qual foi? Antes de te responder essa pergunta, Marcos, eu vou encerrar a Lei Rouanet. A verba está aí. 47 mil depositado e 20 mil, uma promessa de uma empresa, são 67 mil. A Polfest não terminou, Adilson. Estou ajustando algumas coisas para a prefeitura e nós vamos fazer uma parceria para o Natal Luz. Então, a Polfest vai ter participação no Natal Luz de 2026, se assim o prefeito quiser. Então, nós vamos ser parceiros, porque nós vamos migrar o recurso que nós captamos na Lei Rouanet para um novo evento, para este próximo evento. Então, levantou-se a possibilidade do Natal Luz. Pode ser outro evento. Mas
Aí eu vou fazer a proposta, o prefeito por telefone já me disse que aceita, né? A gente vai sentar e vamos traçar. Ou seja, uma meta, parte do lucro seria direcionada então na Natal Luz, é isso? Não é parte do lucro. Não. Tu temos que deixar o público e vocês muito bem entendido. Nós temos 67 mil reais na Lei Rouanet que está aí. Lei Rouanet engatilhada. Já está lá. E nós não podemos, não foi usado. Ótimo. Na 17ª Polfest. Então, a gente pode usar esses 67 mil num outro evento. Certo. Já deixa engatilhado, então. Eu estou conversando com o prefeito, se ele está disposto. Se ele não estiver disposto, existe a possibilidade da Polfest fazer sozinha um evento. Você está me entendendo? Com esse valor da Rouanet. Com esse valor. Tá, mas eu conheço o prefeito, ele vai aceitar. Eu acho que é uma parceria boa para os dois. A prefeitura já foi parceira na 17ª Polfest, não vai se negar. Ok, então explicado essa parte, você teve contato direto aí, como eu falei antes, com quem veio para cá não só para visitar, mas para realizar negócios, né? Comerciantes, artesãos, produtores locais. O que deu para sentir dessa turma que veio apostar em Guarani e apostar na Polfest para realizar bons negócios? Se nós tivesse tempo, Marcos, eu ia colocar uns áudios que as pessoas me mandaram. Impressionante, emocionante o que elas disseram. Paulo, a tua festa, a 17ª Polfest, foi magnífica também nesta parte. Teve uma empresa que fechou 750 mil de pedido e deixou 250 mil engateado. Então, só uma empresa, R$1 milhão. E outras empresas, outra empresa idêntica, também 700 mil em pedido já realizado, e acha que em torno de 300 a 400 mil reais de conversas, e já foram procurados, segundo até hoje. Já estão fechando os pedidos. Então, os restaurantes, com certeza não tiveram prejuízo na 17ª Polfest. Talvez não tiveram o lucro que eles esperavam, mas todos eles tiveram lucro. Nós se organizamos para que eles tivessem lucro. Então, os estandes com os que eu falei, nenhum teve prejuízo, porque domingo à noite nós fomos entregar um certificado de merecimento, e todos abraçando nós, todos parabenizando nós. Não teve nenhum que disse que foi mal nesta Polfest. Mas não teve nenhuma Polfest que era difícil transitar dentro dos pavilhões que nem essa. Ali tinha lugares ali que tu tinha que calmar para passar para um outro lado, para o outro salão. Então, mas o povo deu a resposta para o nosso convite. Nós fomos incansáveis em convidar. Eu sempre disse, Marcos, que não adianta eu pintar salão, não adianta eu fazer asfalto, não adianta eu organizar o palco alternativo, não adianta eu organizar a Copa, não adianta eu fazer festival de pirogue, não adianta eu trazer as agroindústrias para cá, não adianta eu trazer as revendas, nada adianta. Nada adianta fazer isto se não vier o principal. Que é o público, né? O expositor também. O expositor vem para fazer negócio. O público vem para comprar do expositor. E este que é o principal. Outra coisa que é muito importante, o impacto de não cobrar ingresso, o acesso livre ao parque. Até que ponto tu avalia isso de forma positiva? Surpreendeu bastante a circulação das famílias, dos visitantes aqui da cidade e da região também. Foi um diferencial desse ano em relação a demais edições, né? Me parece que as outras também já não cobravam. Nós não cobramos, né? Até porque nós tínhamos benefício das leis, nós não poderíamos cobrar, né?
Então a gente não cobrou. Então, com certeza, isso é uma parte boa, né? Eu vou dizer assim para vocês, vamos fazer uma avaliação aqui, ó, que eu faço só coisa boa. Nós não fomos muito bem com o baile. Já tinham me dito, não faça baile que não seja em sábado em Guarani, que vai ter problema. E nós empatamos no baile. Financeiramente empatamos. Mas empatar no baile não é um fracasso da feira. Não é um fracasso do baile. Entendeu? Porque o baile ocorreu, aquelas pessoas que foram lá se divertiram, né? Mas, se você pensar em lucro, tem que repensar a questão do baile, fora de sábado, né? Mas aí é para o próximo presidente. Então, tudo deu perfeito. Olha, se ter pouco público no baile é não ser perfeito, não foi perfeito. Entendeu? Mas eu acho que o que valeu, que aquelas 700 pessoas que entraram no baile se divertiram. É um bom público. Não, 700 pessoas se divertiram público. E 2 belos conjuntos, inicialmente com o Rogério Magrão, depois a Banda Sul Brasil. Então é isso. É isto. Nós sempre tentamos organizar da melhor maneira possível. Mas, Marcos e Adilson, como é que você sabe se você fez um trabalho bom? Como é que você fica sabendo? Pelo reconhecimento. E eu disse na reunião da MM, Marcos e Adilson, estava o cônsul e a vice-cônsul, e os prefeitos, todas as autoridades regionais, e eu disse assim, mais de 400 abraços, chegou a me dar uma dor na costela, agradecendo da carreata quinta-feira. Eu e a Ju ficamos ali, minha esposa, recepcionando no portão de entrada do parque. E as pessoas, quando viam nós, vinham de longe para abraçar e agradecer. E parabenizar pelo que nós fizemos. E eu dizia o seguinte, o sucesso não é meu, é nosso. O sucesso é dessa comissão organizadora dessa carreata, desses guri, eu digo assim, que organizaram essa carreata. Mais de 3 meses, 4 meses organizando a carreata. Então, isto é o reconhecimento. É essas pessoas, é as mensagens da segunda-feira. Esse retorno, né, das pessoas, esse feedback, né? As mensagens de terça-feira. Nós não paramos de receber mensagem de agradecimento. Entende? Domingo, as pessoas diziam assim, não tem como continuar mais 2 dias a Polfest? Né? Não tem. Quem sabe na próxima se pensa em começar a quarta, mas aí fica para o próximo presidente e coisa e tal, quem sabe, né? Então, este reconhecimento nós tivemos, Marcos. A gente estima que essa Polfest movimentou mais de 6, 7 milhões de reais. Eu citei 2 empresas que movimentaram R$1 milhão, cada uma. Então, tem outros de 300, 200, né? De 350. Tendo os restaurantes, todos eles juntos, no mínimo 200 mil. Entende? E o parque de exposição, o parque de lazer, em torno de 100 mil reais. Então, o que acontece? Girou no comércio de Guarani. Teve um giro, né? Todos tiveram lucro. Uns mais lucro e outros menos lucro. Mas todos tiveram lucro. Então, este que é o detalhe. Mas, tu me fez antes, fora do ar, uma pergunta. O que mais te chamou a atenção? O que mais, né? O que mais chamou a atenção do presidente da Polfest? Do presidente da Polfest. O que mais me chamou a atenção foi a empatia dos grupos folclóricos que vieram de longe e a valorização que esses grupos folclóricos fizeram com nós da comissão central. Digamos assim, foi o que mais. Eu te cito
O segundo ponto. Porque eles vieram nas outras e sentiram a diferença na nossa organização. O segundo ponto, que eu não sei se não é o primeiro, Marcos e Adilson, é o público da 17ª Paulfest. Este público, empresários que nunca tinham vindo na Paulfest. Uma empresa que fez uma doação de 80 mil para a lei, nunca tinha vindo para a Paulfest. E veio dar um abraço em nós e dizer que nunca sonhou que era uma coisa tão grande e tão bem organizada. E que ficou impressionado com a estrutura que nós montamos e que nós temos para realizar uma festa. Mas eles nunca vinham. Talvez até acho que deu dinheiro em outras Paulfest, nunca veio. Mas ele veio porque eu, segunda mandei o convite especial para ele. Porque eu ficava até as 2 horas mandando convite especial. Fiz o que eu fiz na emenda de 1 milhão. A gente tem que copiar o exemplo que a gente faz e dá certo. Para trazer a emenda de 1 milhão, ficava até as 2 horas da manhã trabalhando, mandando mensagem para as pessoas. Eu bolei um convite especial, muito bem bolado, juntamente com a programação, e enviei para todos os meus amigos do WhatsApp, que são vários. E errei a data da abertura. Botamos 21 no primeiro convite. Remandei todos na outra noite, pedindo desculpa pelo erro. Então eu convidei ele 2 vezes, na verdade. Seria uma estratégia, né? Quantas pessoas você acha que veio por causa desse convite? Algumas vieram. Veio um casal de Rolante, tu é o presidente, né? Rolante. Acompanhamos vocês pelas redes sociais. E nós sentimos na obrigação de vir aqui em Guarani conferir. Está excelente. E assim por diante. E assim foi indo. Paulo, rapidinho Okay. aqui, ó. Rapidinho. O balanço positivo, tudo certo. A maior dificuldade que o senhor teve, juntamente com a tua comissão, para enfrentar essa 17ª Paulfest, o que tu julga assim como, foi difícil, mas deu certo? Diga lá, Paulo. Falta de gente. Vocês não me deram espaço aqui, mas eu tenho aqui, 62 pessoas que trabalharam. Não vou ler hoje, mas eu vou ler, vou deixar a promessa aqui, que eu na próxima, vocês podem me dar um espaço maior, e eu quero ler isso aqui, tá? Está no tempo, voa, né? Nós também ficamos conversando. Falta de gente. Aquelas pessoas de sábado, nos dias da Paulfest, tipo eu, o Lucimar e o Júlio Clesta. E a Juliane Có, minha esposa. Esse tipo de trabalho, que é aquele cara que recebeu a informação. Adilson, deu um probleminha em tal lugar. Tu resolve para mim lá? O Adilson vai lá e resolve e volta a trabalhar de novo. Ali. Fica ali. O nosso QG era em roda daquela copa ali. Este foi o meu maior problema que eu acho que nós teria que ter 6 a 7 pessoas. Mas nós tivemos ajuda, por exemplo, botamos a comissão de hospedagem, que é o Giovanni Bordignon e o Mário Obalski. Eu tirei várias vezes durante o dia o Giovanni Bordignon da comissão dele para fazer coisas dessa natureza. Giovanni, eu preciso que tu me faça isso. E o Giovanni pegava o caminhonete e ia lá em 15, 20 minutos. Paulo, está feito os foguetes. Nós queríamos tirar foguete de acordo com a lei, coisa e tal. Acabamos
fugindo um pouco da lei, né? Vocês sabem disso, não pode dar aquele tipo de tiro. Mas olha, se quiserem vir me prender segunda, porque eu dei uns tiros de foguete, podem vir. Mas quem comprou, quem instalou, quem cuidou, eu tenho que botar um cara de confiança a fazer isso. Ele era da comissão de hospedagem, mas fez para mim isso. Contato direto por telefone. Quando eu encerrei, que eu dei muito obrigado, começou os tiros. Então, este tipo de pessoa falta. E aquela pessoa que tu dá a ordem e vira as costas e vai resolver outro problema. Porque tu sabe que aquela pessoa vai realizar a ordem que você deu. Muito obrigado pelo espaço, espero ter vários espaços aqui. A gente comentou um pouquinho aqui, a rádio. A gente tem que agradecer todo o trabalho que fez, né? A gente não teve tempo de agradecer nominalmente aqui as pessoas. A gente poderia vir 2 ou 3 vezes, meia hora só, de ter só numa coisa. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela Rádio Guaramano, pelas redes sociais que vocês ajudaram a divulgar. E foi um sucesso. Muito obrigado a todos. Okay, muito obrigado a todas aquelas pessoas que ajudaram a 17ª Polfest. Obrigado então pela presença, presidente da Polfest Internacional, Paulo Stasiak, fazendo um breve relato aqui nesses instantes da manhã de sexta-feira sobre Polfest Internacional, que deixa um legado imenso aqui para Guarani das Missões. Além de movimentar a economia local com turismo e o comércio, o evento fortaleceu também mais uma vez a identidade cultural da nossa querida Guarani das Missões, a capital polonesa dos gaúchos. Vamos ao intervalo, já a gente retorna trazendo mais destaques aqui nessa manhã.